Muito bem, vamos lá. Iniciando aqui então o nosso trabalho. Nós vamos para o nosso livro Chico Xavier Pede Licença, psicografia, né, de diversos espíritos, através do Chico e com comentários de José Herculano Pires, usando o pseudônimo de Irmão Saulo. Nós iniciaremos aqui com o nosso texto número 26. Eles não sabem, de Maria Dolores. Eu pretendo também, pessoal, aproveitando, fazer aqui um dia de biografias, né, porque nós estamos estudando lá no nosso História do Espiritismo, junto ao Espiritismo.net, a história do Espiritismo e trazendo agora alguns, né, dos nomes que participaram da construção da doutrina espírita, da história da doutrina espírita aqui no Brasil. E nós estamos falando sobre alguns espíritos, né? Então, na semana, né, nesse fim de semana, eu tive a oportunidade de falar sobre a Anália Franco. Então, também falamos sobre o Manuel Filomeno de Miranda, dentre outros, né? Então, eu estou querendo também aqui fazer uma pesquisa, né, sobre as biografias desses espíritos que se manifestaram através do Chico. Né? Então, a gente ouve muito falar sobre Maria Dolores, a gente conhece Emmanuel, conhece André Luiz, mas tem tantos outros espíritos aí que vão Meimei, por exemplo, né? Então, para a gente poder conhecer esse pessoal todo, né? Saber exatamente ali o trabalho que eles fazem, de que forma que eles viveram suas trajetórias, né? Que será para nós algo bastante inspirador. Porque a gente lê com tanta frequência, né? Vamos falar do poema de Maria Dolores, né? Mas quem foi Maria Dolores? Então acho que vale a pena a gente fazer esse nosso pequeno estudo, né, de biografias aqui também, que é bem bacana. Coisa que a gente já fez, inclusive, lá no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Pesquisamos sobre todos os espíritos ali praticamente, que participaram, né, da construção daquele belíssimo trabalho de Kardec. Mas vamos lá, Maria Dolores. Eles não sabem. Se alguém te fere a vida, olha a fonte que passa coração, beijando a pedra imerecida, que se lhe atira à face, como se nada houvesse e nada lhe alterasse o serviço de amor na beleza do chão. Aquele que te odeia ou te persegue, embora mostre um cérebro perfeito, não vê a sombra espessa em que se envolve e a ferida mortal que traz no peito. Quem te agrava ou injuria, a cruz de provação que carrega na estrada, não sabe quanta dor lhe virá no futuro da atitude impensada. A pessoa que inveja não percebe que alenta dia a dia, escondido no próprio coração, o veneno minaz que lhe furta a alegria. Quem te condena às lutas em que choras, desconhece de todo que abre para si mesmo ante os campos da terra uma estrada de lodo. Para ofensa que surja e ofensa que ressurja, perdoa, esquece e ampara outra vez e outra vez. O tempo restitui, em conta viva e certa, todo o bem que se dá, todo o mal que se fez. Se alguém te fere a vida, olha a fonte que passa coração, beijando a pedra imerecida, que se lhe atira à face como se nada houvesse e nada lhe alterasse o serviço de amor na beleza do chão. Então, belíssimo poema, né, de Maria Dolores, trazendo para nós então essas reflexões em torno, né, desse tema. Eles não sabem, simplesmente porque agem por impulso, e agindo nesse impulso acabam tomando ali algumas decisões, tendo atitudes que são impensadas, já que não imaginam da repercussão que esse ato vai provocar no seu próprio futuro. E da nossa parte, né, da orientação que nós recebemos aqui de Maria Dolores, é exatamente para que nós não estendamos, né, a consequência desse ato, né, porque, como nós já falamos de uma passagem de André Luiz, sejamos nós a estação final do mal. E esse estação final do mal, esse mal que passa, ou esse mal que nos alcança, ele vem de diversas formas. É o mal de um comentário
negativo, né, um comentário pessimista, um comentário mentiroso, calunioso, e da mesma forma também das agressões, né, que nós sofremos. Até mesmo, né, Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre dar a outra face, e ele explica que dar a outra face não é você se manter submetido à nova agressão, mas é você impedir aquela agressão, não revidando, mas usando com sabedoria, né, todos os seus recursos para evitar que aquele mal continue acontecendo, né? E aqui Maria Dolores fala exatamente sobre isso, a necessidade que nós temos, a importância que nós temos de sermos de fato, como André Luiz coloca, essa estação final do mal. Se o mal nos afeta de alguma forma, não devolvamos esse mal, não façamos com que ele flua por nós. Porque cada um que provoca, cada um que impulsiona, cada um que permite a continuidade tem a sua responsabilidade. Então nós temos responsabilidades por aqueles que provocam, por aqueles que ficam passivos diante desse mal, por aqueles que impulsionam esse mal. Então, quer dizer, todos nós então teremos responsabilidades pelas consequências, muitas vezes desastrosas, por aquilo que vai acontecendo, né, e nos afetando de alguma forma. Bom dia, embaixador, bom dia, soldado. Então, nessa passagem bem interessante, né, nessa primeira estrofe que ela coloca, ela traz para nós uma analogia muito bonita. Né? Então ela diz assim, novamente, só para a gente poder refletir nesse trecho. Se alguém te fere a vida, olhe a fonte que passa, beijando a pedra imerecida, né, aquela fonte, aquele pequeno riacho que vai correndo no seu leito, batendo nas pedras que tem ali em seu caminho, colocando assim, né, beijando a pedra imerecida que se lhe atira à face. Como se nada houvesse e nada lhe alterasse o serviço de amor na beleza do chão. Então é a água que vai fluindo por esse caminho, batendo nas pedras, sofrendo um contorno do leito, mas ele continua fluindo na direção em que ela é, para onde ela é destinada, né? Então esses obstáculos surgem no caminho, mas ela continua. E esse exemplo para nós é bastante importante, porque vai mostrando exatamente isso. Nós temos um percurso programado na nossa existência. E quando eu falo existência, eu não falo da nossa presença hoje, aqui no mundo físico ou estando no mundo espiritual, esperando ali novas oportunidades de recomeço. Mas nós falamos do momento em que nós somos criados até a nossa destinação. E é então esse caminho evolutivo que nós vamos percorrendo, ele pode ser atrasado, ele pode ser desviado, ele pode sofrer distrações, mas nada impede que ele aconteça, porque todos nós estamos fadados a alcançar esse nosso destino maior, que é exatamente o destino da nossa evolução, o destino do nosso progresso, que é a nossa depuração. Então nós podemos escolher fazer com que esse caminho seja fácil no sentido de nós percorrermos com mais rapidez e com mais objetividade, ou nós podemos retardar. E aí então a gente vai evocar novamente Tagore, naquele pensamento que eu sempre gosto, né, que o destino conduz aquele que o aceita, e ele arrasta aquele que o nega. Então é exatamente essa a ideia, porque se nós represarmos essa fonte que Maria Dolores traz para nós, mais dia ou menos dia, ou ela transborda, ou essa barreira vai ser rompida. Porque nada impede que essa fonte siga o seu curso. Assim para nós também é exatamente o nosso destino. Então nós temos ali provas, nós temos expiações que vão surgindo na nossa programação como elementos que vão nos ajudar a nos reajustarmos com as leis, né, de Deus. Então nós temos ali a necessidade de voltarmos ali àquele ponto onde nós cometemos um deslize, onde nós cometemos um equívoco, fazer o devido ajuste para seguirmos o nosso curso. Ou nós podemos então aproveitar essa lei que vai trabalhar em nosso favor, nos oferecendo oportunidades para o nosso crescimento. Infelizmente, na nossa condição atual, de espíritos ainda em provas e expiações, nós ainda temos muita dificuldade de compreender o que são essas leis, de compreender a nossa própria natureza espiritual, de compreender o nosso destino. Então nós vamos criando muitas vezes algumas ilusões, até mesmo criadas por boa fé, né? Porque nós vemos assim que nós pensamos que Deus tem determinadas características, tem determinada personalidade
que atenda aos nossos interesses, que determinadas práticas são mais favoráveis para o meu crescimento. Então a gente acaba fazendo escolhas equivocadas. E vai trazer o seu preço, né? Mas o mais importante de nós pensarmos é, mesmo que o erro aconteça, que ele aconteça pela nossa imaturidade, e não pelo desejo que nós temos de fazer o mal. Porque aquele que erra por imaturidade terá a oportunidade de aprender e será também ali agraciado pela caridade, que vai nos ver exatamente como seres ainda em processo de crescimento. Mas aqueles que agem dolosamente, intencionalmente de fazer o mal, esses, infelizmente, também serão agraciados por essa oportunidade de crescimento, mas sofrerão o rigor, daquele mesmo rigor, com o mesmo peso pelo mal que praticaram. Então que nós possamos, né, ter esse entendimento, que ele vai se clareando para nós, né, dia após dia, nós que somos estudantes da doutrina. E podemos, né, a cada dia compreender uma nuance, fazer uma nova interpretação, ter acesso a uma nova informação, uma nova revelação que brilha na nossa mente. Então, aos poucos, a gente vai construindo, né, esse grande arsenal, né, na verdade, essa grande caixa de ferramentas, digamos assim, que servem como instrumento exatamente para o nosso crescimento. Então, se o nosso trabalho visa exatamente isso, esse projeto de construção, e nós trabalhamos intencionalmente para que essa construção aconteça, então significa que nós já estamos num caminho, né, muito mais proveitoso, facilitando ainda mais o nosso crescimento. Porque se hoje as dificuldades que nós enfrentamos são resultado daquele passado equivocado que nós vivemos, a colheita futura. E essa colheita futura significa que serão frutos doces, serão frutos saborosos, apesar das necessidades que nós temos ainda de novas experiências para novos aprendizados, mas essas dificuldades que surgem no nosso caminho virão como sendo oportunidades, são desafios. E não chegam para nós dificuldades como punição. Então existe essa diferença que a gente deve observar com bastante clareza, né? Que nós vejamos as dificuldades da vida como desafio, porque elas vão nos impulsionar. Porque quando elas surgem como resultado dos equívocos do passado, aí então nós teremos que parar esse projeto evolutivo no sentido de avançarmos na nossa estrada para podermos resolver as pendências que ainda nos prendem na nossa própria história. E esse esclarecimento de Maria Dolores que ela traz para nós, eles não sabem, por isso agem dessa mesma forma, nós também não sabemos. Mas esse nosso não saber vai nos dar então essa oportunidade, né, de a cada dia aprender um pouco mais, porque nós temos esse desejo de aprendizado. Mas quando nós olhamos no mundo hoje, nós nos perguntamos quantos são aqueles que têm consciência da sua realidade, e não apenas simplesmente viver dia após dia, sem qualquer tipo de projeto, sem qualquer tipo de pretensão que não seja a satisfação dos seus próprios interesses. A Gerina colocou para nós, né, se alguém os faz mal, se não chegamos ao consenso, oremos ao ser e iniciemos um pensamento de uma corrente de energias diárias. Assim sendo, o mal vai ceder lugar ao bem. Né? Então é exatamente isso. Né? Oremos ao bem, oremos por esse ser, e iniciemos esse pensamento de correntes diárias. Né? Então, essa orientação que chegou para nós, muito obrigado pelo esclarecimento. Né? Então, vemos exatamente isso, é a nossa postura. Então, esse ser estação final, essa estação final do mal, que é uma expressão que ela é muito marcante para mim, tanto que eu trago ela sempre para vocês aqui quando surge a oportunidade. Porque quando nós pensamos, né, sejamos nós a estação final do mal, imaginemos uma grande ferrovia, em que o fluxo de ideias, de sentimentos, de emoções, de atitudes, enfim, tudo isso vai fluindo por essa estrada. E nós somos uma estação no meio do caminho. Tudo isso passa por nós. Então nós vemos um comentário maldoso que passa por nós e nós podemos evitar que esse mal siga para a próxima estação, e a próxima estação será exatamente aquele próximo que está à nossa volta. Porque se nós imaginarmos aqui, todos nós hoje nesse nosso grupo, e a gente pode ampliar esse nosso grupo colocando também os amigos do outro lado, e nós ficássemos então enfileirados, e aí então cada um que observa uma informação,
pego uma informação que chega, nós podemos ter o bom senso. Eu repasso essa informação ou eu mantenho comigo? Porque se eu repassar, eu vou ser responsável por aquilo que provoca no outro. Então, tem até aquela passagem que nós estudamos num dos livros de Emmanuel, talvez Fonte Viva, Vinha de Luz, eu não me recordo qual, ele faz bastante tempo que nós estudamos, em que ele falava que nós temos responsabilidade pela paz que nós roubamos do outro. Alguma coisa assim. Então, por exemplo, todos nós chegamos aqui, e eu começo então a reclamar da vida. Começo a me queixar de alguma coisa que aconteceu, de alguém que apareceu no telejornal, de uma personalidade da nossa sociedade, eu começo a reclamar, começo a falar mal. Vocês nem pensavam nessa pessoa e vocês não vibravam nessa mesma sintonia. Vocês chegavam com bom ânimo para estudar, o bom ânimo para poder aprender algo novo, para depois seguir aqui a nossa rotina, as nossas atividades. E eu roubei isso de vocês. Porque eu comecei a alimentar a mente de vocês com esse pensamento negativo, com essas críticas, com essa imagem destrutiva. Então eu tenho responsabilidade por aquilo que eu causo em vocês. Então quando nós pensamos nessa longa ferrovia em que cada um de nós, né, se estabelece como uma estação, e esse trem da vida, digamos assim, que é esse fluxo de informações, de emoções, nós temos oportunidade de repassar isso, ou temos oportunidade de evitar que isso se perpetue. Então, o bem que me passa e eu repasso para o outro como oportunidade, significa que eu fiz o meu papel de impulsionar algo que vai fazer bem para o outro. Se por acaso alguém me traz por aquilo que eu fiz para o outro, e eu não posso me justificar dizendo, mas eu fiz isso com você porque fizeram comigo. Tem até uma passagem de estudo espírita que nós estudamos também, que fala, né, que o homem foi trabalhar lá na empresa e depois então ele saiu de lá todo aborrecido, passou na farmácia, gritou com o farmacêutico depois fechou a farmácia, chegou em casa, brigou com a mulher chegou depois, brigou com o filho vai e chuta o cachorro. Aí a gente vai dizer, mas eu chutei o cachorro porque minha mãe brigou, porque o pai brigou, porque o farmacêutico brigou, porque o outro brigou, a culpa é do chefe da empresa. Não. A culpa é daquele que deu continuidade. Porque essa nossa vida em sociedade é assim. Nós estamos o tempo todo nesse intercâmbio de experiências. Só que esse intercâmbio de experiências não nos tira a obrigação e a responsabilidade de sermos seletivos. E de sermos exatamente essa estação final, para evitar que aquilo que nós consideramos a partir dos valores que nós temos e do entendimento que a cada dia vai se clareando, porque nós vamos estudando, compreendendo novos valores, nós vamos então observando os exemplos que vão surgindo em nossa volta. Se alguém faz alguma coisa tão positiva, por que eu não posso tentar fazer também? Se alguém é tão negativo, por que eu não posso impedir que eu mesmo me comporte dessa forma? Bom dia, Mami. Então tudo isso é muito importante para nós. Masa, né? O nome já tinha dito para ela. Então é muito importante que nós tenhamos sempre essa consciência do nosso papel no meio desse mundo todo. Então nós vivemos realmente nesse grande pátio ferroviário com linhas que se cruzam o tempo todo. E nós estamos ali em cada entroncamento, observando aquilo que passa por nós, aquilo que flui por nós, além daquilo que nós mesmos criamos. Porque eu posso não ser influenciado por ninguém. Porque eu também tenho o meu próprio conteúdo, eu tenho a minha própria capacidade criativa. E essa capacidade criativa vai me permitir qualidade. E essa qualidade pode ser uma qualidade positiva ou uma qualidade negativa. Então cada um de nós tem essa responsabilidade. Então isso lembra bastante, né, vai ao encontro exatamente daquilo que Maria Dolores trouxe para nós. Mostrando então, né, que nós temos ali esse fluxo, né, esse leito por onde flui esse rio, flui essa fonte. E apesar de todos os obstáculos, apesar de todos os desvios, ela vai chegar no seu destino. E assim para nós também, nós temos esse fluxo que se abre à nossa volta, né, que se abre à nossa frente, esse percurso, esse leito, e nós temos que percorrer. A pergunta que nós temos que fazer é como nós vamos percorrer tudo isso. Então aqui o poema de Maria Dolores para nós, para trazer esse exemplo, né? Então fala daquele que persegue, que na verdade ele simplesmente tem ali, apesar do cérebro perfeito,
Ele não é capaz de ver a sombra espessa que o envolve e essa ferida mortal que ele traz no peito. Porque o ódio e a perseguição é exatamente isso, essa patologia da alma. Depois ele fala, aquele que agrava ou injuria essa cruz da nossa aprovação, fazendo críticas pelo nosso modo de viver, pelo nosso modo de ser, pelas dificuldades que nós enfrentamos, ele não sabe quanta dor virá no futuro por essa atitude impensada da parte dele. Depois a pessoa que tem inveja, ela não faz ideia do veneno que ela traz escondido no próprio coração, que ele abre para si mesmo uma estrada de lodo. E aqui no final uma passagem também que eu gostei bastante, nessa sexta estrofe, quando ele diz assim, né, para a ofensa que surja e ofensa que ressurja. Perdoa, esquece e ampara uma vez, outra vez e outra vez. Ela fala 2 vezes isso. Perdoar outra vez e quantas vezes forem necessárias. O tempo restitui, em conta viva estui, em conta viva e certa, todo bem que se dá e todo mal que se fez. E ela fecha depois aqui repetindo aquela primeira estrofe, falando exatamente da fonte que vai beijando a pedra imerecida, que lhe atira a face, como se nada houvesse e nada lhe alterasse o serviço de amor e a beleza do chão. Então, o título para nós aqui desse poema, Eles Não Sabem, e irmão Saulo coloca para nós aqui no seu comentário, se eles soubessem. Né? Então ele faz aqui um complemento bem interessante. Ele diz assim, primeiro ele faz uma análise, né, da estrutura poética de Maria Dolores, que é sempre interessante para nós. Os poemas de Maria Dolores têm a simplicidade, a forma e o ritmo largo de Rodrigues de Abreu, Em Casa de Estelhada. Para a poética atual, são expressões do passado. Não usam figuras audaciosas, nem jogo de palavras ou subentendidos. Mas isso porque Maria Dolores não pretende fazer simplesmente poesia, muito menos a poesia de efeitos gráficos, e, portanto, sensorial de nossos dias. Longe de querer participar da chamada poesia de vanguarda, o que ela pretende é servir-se do verso espontâneo, que na forma de prosa rimada, para comunicar-se com os homens e transmitir-lhes as suas experiências da vida espiritual. O poema Eles Não Sabem é um belo exemplo disso. E se não tem atualidade poética, tem oportunidade ética. Publicamo-lo no momento certo, como um legítimo à parte do além nos diálogos da terra. E depois com o título dessa crônica. Sim, porque se eles soubessem, eles, os que ferem, injuriam, condenam, ofendem, que o tempo restitui em conta viva e certa todo o bem que se dá e todo o mal que se fez, certamente prefeririam a prática do bem. A expressiva a maneira, porque ela repete o ensino evangélico do perdoar 70 vezes 7, acentuando, para ofensa que surja e ofensa que ressurja, perdoa, esquece e ampara outra vez e outra vez. Porque as ofensas surgem e ressurgem sempre as mesmas na boca dos que negam e acusam. Perdoá-las e esquecê-las é amparar os ofensores, evitando que eles se afundem na semeadura do joio. A fonte que passa cristalina, fecundando a terra e espelhando o céu, desvia da pedra que se lhe atira à face e continua a cantar. Se a fonte parasse ofendida para enfrentar a pedra agressiva, o seu curso benéfico seria interrompido sem nenhum resultado, pois as pedras surgem e ressurgem constantemente no leito das águas. Chico Xavier segue o exemplo da fonte há 40 anos. Os seus inimigos de sempre gratuitos, injúrias através do tempo. Mas Chico é a fonte que não para, como se nada houvesse e nada o alterasse. Então, comentário aqui de Herculano Pires. Crico, bom dia. Então, aqui Herculano Pires traz esse comentário para nós, falando sobre esse belíssimo poema de Maria Dolores, trazendo para nós mais algumas reflexões
né? E mais do que isso, né, ele comenta, primeiro, essa questão da estrutura poética, né, porque muitas vezes, como nós estudamos anteriormente, né, ele falava sobre os comentários que muitas vezes se fazia sobre a estrutura, sobre a linguagem, sobre os exemplos que são oferecidos. Então prestam muito mais atenção na embalagem, na superfície, do que no seu real conteúdo. Porque essas orientações que falam para nós sobre essa questão, né, da ignorância que nós temos ainda, por agirmos dessa forma tão embrutecida, sem nos darmos conta, né, da nossa responsabilidade, do projeto que nós temos, né, de transformação e de evolução, aí prestam mais atenção na estrutura. Né, hoje pela manhã, assistindo a um programa rápido, enquanto fazia as minhas atividades, é um programa interessante chamado O Mundo Visto de Cima. E hoje, em especial, mostrou um episódio da Alemanha, né, naquele local da Alemanha Oriental. E aí, claro, eles mostravam, né, os tristes monumentos da Segunda Guerra Mundial, onde tinha ali campos de concentração e tudo mais, e eles contaram algumas histórias sobre algumas personagens, né, que viveram naquele período e naquele local. E falava sobre, né, o cruel comandante e a esposa dele, que também era muito cruel. Né? Então, quando a gente fala em pequenas ofensas, a gente vê que essas ofensas elas vão se graduando, desde aquelas mais sutis, através de uma ironia, através de um apontamento, de um preconceito, de uma crônica, até mesmo quando nós atentamos contra a vida de alguém, e mais ainda de uma forma tão cruel. E aí, então, essa orientação que ela traz para nós é que aquele que comete esse ato, como ela colocou para nós em cada um dos versos, vai ter a sua responsabilidade. Vai ter ali a resposta e vai ter a oportunidade de se regenerar, de se reconstituir perante essas leis divinas, que inevitavelmente vai fazer com que todos nós nos reequilibremos, né? Por mais dolorosa que seja a experiência, ou por mais dolorosas que sejam as experiências. Mas aquele que recebe a ofensa, ele também tem ali a sua liberdade de escolha. Ele pode perpetuar esse mal, ou ele pode, através dos seus valores, que vão se enobrecendo com o passar do tempo, ter atitudes diferentes. Então nós tivemos ali estudando, por exemplo, sobre a Inquisição, estudando sobre a guerra, sobre a escravidão também, quantos eram aqueles que, submetidos a essa situação tão dolorosa, mesmo depois de desencarnados, se tornaram algozes e perseguidores daqueles que os machucaram. Então nós estudamos, né, com Dona Ivone do Amaral Pereira, o livro, como é que chama o livro dela, aquele romance que nós estudamos? É o livro, não é Recordações da Mediunidade, Dramas da Obsessão. Então no Dramas da Obsessão nós vamos ver ali então, durante a Inquisição, espíritos que se perseguiam durante 3 séculos. Então você imagina o desperdício para um espírito ficar 3 séculos estagnado naquela condição, simplesmente para poder buscar a sua própria justiça. Sendo que em 3 séculos, qual seria a distância que um espírito seria capaz de percorrer efetivamente para o seu crescimento, para a sua transformação? A mesma coisa acontece com a escravidão. Quantos eram aqueles irmãos que viveram naquele período tão difícil aqui do nosso país, por 2, 3 séculos, não apenas do nosso país, mas espalhados aí pelo mundo afora, que ficam até hoje ainda em busca da vingança por aqueles que foram seus algozes. Simplesmente porque a ideia do perdão não se fez presente. Não que isso seja fácil. Porque realmente ali, quando nós sofremos uma agressão, né, o desequilíbrio fazem com que atingidos, né, faz com que nós então queiramos realmente fazer com que aquele que nos fez sofrer também sofra da mesma forma. Mas aí nós ficamos então presos naquele círculo de ódio e perseguição durante tanto tempo, até que no momento em que nossa consciência, nós vamos olhar para trás e dizer, realmente eu perdi muito tempo e aquilo eu não devia ter feito. Porque nenhum espírito que alcança um estágio evolutivo mais elevado, ele nunca vai poder se satisfazer e sentir aquele prazer dizendo, eu estou aqui nessa posição elevada porque eu me vinguei. Ou então, assim, eu alcancei esse estágio de um espírito sábio porque eu acertei as contas com aquele que foi meu algoz. Pelo contrário.
sempre vai perceber que o perdão que deveria ter sido exercido naquele passado foi transformado exatamente ali naquele ódio que foi o seu instrumento de vingança. Então aquele que age dessa forma traz a sua responsabilidade. E aquele que recebe a agressão também tem a sua responsabilidade. Agora cabe que nós tenhamos esse entendimento sobre essas leis, sobre exatamente, né, esse processo de evolução que todos nós vivemos, para podermos perceber que a devolução do mal, a devolução através da vingança, nada mais é do que o veneno que nós acumulamos dentro do nosso próprio peito, como ela coloca aqui para nós, nessa passagem tão bacana. Angelina colocou, né, veio na mente, né, quantos séculos nosso governante vai passar, né? Todos nós, Angelina, né? Lembramos sempre que muitas vezes nós pegamos um representante que se torna um comandante, um governador, um líder, um rei, um império, seja lá quem for, mas principalmente nessa sociedade que nós estamos hoje, todos os indivíduos são frutos da própria sociedade. Ele traz os seus valores, ele traz o seu desequilíbrio, mas ele é fruto da sociedade que o ajudou a construir a própria personalidade. E nós veremos, inclusive, nos próximos textos aqui que nós vamos estudar, aqui com o Chico e com o Herculano, que mostra exatamente isso. Que muitas vezes aquele indivíduo que hoje se mostra em desequilíbrio, nos seus sentimentos, nos seus valores, nas suas ideias, ele não nasceu assim, mas ele foi transformado nisso. Transformado por quem? Por quais circunstâncias? Durante quanto tempo? Quais foram as experiências que ele vivenciou para se transformar nessa pessoa? E a gente pode pensar nisso, né, até mesmo pegarmos uma personalidade mundial que ficou marcada, né, por ações tão cruéis contra a humanidade, nós temos ali tantos, né, na nossa história, infelizmente. Então nós vemos hoje aquele momento em que ele comete essas atrocidades. Mas se nós voltarmos no tempo, encarnações e após encarnações no passado, o que fez com que ele se tornasse assim? Então temos essa visão que a doutrina espírita nos traz sobre sobre a imortalidade do ser e a trajetória evolutiva que cada um percorre, faz com que nós tenhamos um entendimento muito mais amplo, sabendo que nós não somos assim, nós estamos assim. Porque daqui a algumas poucas encarnações, assim nós imaginamos e assim nós desejamos, nós seremos muito hoje. E pensando nessa linha do progresso, nós seremos mais generosos, mais caridosos, seremos mais humildes, teremos ali novos entendimentos. E ao olharmos para trás naquilo que nós somos hoje, em 2021, nesse momento da nossa existência, nós vamos olhar para trás e perceber que somos figuras completamente diferentes. De uma forma positiva, assim nós esperamos. Mas aqueles que infelizmente se desequilibraram por algum motivo, percorreram esse caminho entrando num vale de sofrimentos muito grande, que depois ele vai ter que escalar novamente para dar continuidade no seu progresso. Então, ao olharmos para o indivíduo que tem ali a sua posição e tem a sua personalidade atual, nós temos que transcender essa imagem. E transcendendo essa imagem, nós veremos o espírito imortal vivendo aquele momento que tem um passado muito longo e terá um futuro muito longo também. Então não simplesmente vermos ali a pessoa, a personalidade, vejamos o espírito. Então isso é muito importante para nós, que é esse esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. Então é isso, meus amigos. Esse aqui então é o nosso primeiro texto. Eles não sabem, e Herculano Pires coloca, se eles soubessem. Então contando exatamente isso, né, sobre a questão da ofensa, né, e essa parte mais marcante. Para a ofensa que surja e ofensa que ressurja, perdoa, esquece e ampara, outra vez e outra vez. Então essa orientação trazida para nós aqui por Maria Dolores. Bom dia, André. Próximo texto para nós é a mensagem titulada... Só um instantinho... Casa em Reforma, uma mensagem bem interessante também de Emmanuel. E ela diz assim para nós: calamidades, flagelos, conflitos
lutas, provas. Os quadros do mundo moderno, porém, não expressam retorno ao primitivismo ou exaltação da animalidade. Achamo-nos em plena via de burilamento e progresso. A Terra assemelha-se hoje à casa em reforma. Tudo, ou quase tudo, aparentemente desajustado para a justa reharmonização. Na altura atual dos acontecimentos humanos, não será recomendável uma revisão de valores por parte do homem, considerando-se o homem na sua condição de espírito imperecível? Conceitos enunciados pela civilização cristã em quase 20 séculos são agora testados, acordando as criaturas para a responsabilidade de viver nos padrões da imortalidade que nos é própria. Desnível espiritual na família, criando perturbações, compelem aqueles que integram para a conscientização da regra de ouro. Abre-se mais amplamente a escola da experiência, a fim de que aprendamos a respeitar os entes queridos, tanto quanto anelamos ser respeitados. Desentendimentos aqui e além requisitam a presença de construtores da segurança geral. Matriculemo-nos na concorrência ao título de pacificadores. Incompreensões se alongam em todos os caminhos, com acusações recíprocas entre grupos e pessoas. Salienta-se o ensejo de mecanizarmos o perdão, imunizando-nos contra a revide ou ressentimento. A felicidade e a paz nos processos de vivência comum reclamam a abnegação de quantos se declaram a favor do mundo melhor. Surpreendemos nisso o expressivo concurso de valores pessoais, lançado aos cultivadores do bem na base da legenda evangélica: quem deseja ser o maior, que se faça servidor de todos. Isso aqui, passagem de Lucas, né? Lá no Novo Testamento. Ergamo-nos para a vida sustentando a luz da esperança. Evidentemente não temos a moradia planetária sob sentença de extermínio. Continuamos todos resguardados pelo equilíbrio das leis universais. O que existe presentemente na Terra é o chamamento cada vez mais vivo ao testemunho individual de compreensão e aperfeiçoamento, com multiplicadas oportunidades de trabalho em louvor de nossa própria renovação. Então aqui, texto de Emmanuel, né? Ele escreveu esse texto aqui, deixa eu ver aqui embaixo, não tem aqui a data, mas provavelmente ali por volta de 1960, 70, né? 70 ali principalmente, né, que esses textos costumavam chegar nesse período, 70, 72, por ali. E nós estamos lendo um texto 50 anos depois, né, estamos chegando já aqui em 2022, como se esse texto fosse escrito ontem, tivesse sido escrito ontem. Porque ele fala exatamente isso, né, das calamidades que têm acontecido pelo mundo afora, os flagelos com conflitos, lutas e provas. Então é pandemia, são conflitos ideológicos, são guerras localizadas, guerras recentes inclusive, são questões ambientais que vão ali flagelando a sociedade como um todo. Então nós vemos ali, parece que o mundo está acabando. E Emmanuel chama atenção exatamente para isso. Os quadros do mundo moderno, porém, não expressam retorno ao primitivismo ou exaltação da animalidade. Achamo-nos em plena via de burilamento e progresso. Eu vou até pegar para vocês aqui. Acabei aqui. Só um instantinho. Está aqui, ó, porque a gente ouve muito falar nessa expressão, mas muito pouco a gente acaba acompanhando, né? Então aqui, burilar. Trabalhar qualquer coisa com cuidado, retocar, burilar o estilo. Deixa eu pegar aqui, ó, aqui uma imagem mais interessante, que ele apresenta assim para nós. Burilar, retratar, estampar com buril, gravar, buriar uma lâmina de cobre, trabalhar qualquer coisa com cuidado. Então a gente vai pegar aqui o buril, quando se fala em burilamento, né? Deixa eu pegar aqui o buril agora para a gente entender, são essas expressões antigas que a gente vai acompanhando. Deixa eu pegar aqui.
Só para vermos aqui o que é um buril. Aí o buril está mostrando para nós aqui que é uma peça de aço que geralmente se usa para fazer escultura, para fazer aquelas gravações, né? Então você pega ali um martelo, você pega ali o buril e você vai batendo nele para poder quebrar aquelas peças, né? Então é exatamente isso que está sendo feito. Então o buril, né? Aqui as imagens são bem interessantes. Depois vocês pesquisem na internet, que aí você pode fazer tanto a escultura com madeira, como escultura na pedra, né? Então você vai martelando, vai raspando para tirar ali aquelas lascas para poder formar aquela escultura, aquela imagem que está sendo produzida. Então nós estamos em plena via de burilamento. E quais são os instrumentos que são utilizados para que essa transformação aconteça? Exatamente as calamidades, flagelos, conflitos, lutas e provas. Depois ele coloca para nós, né, um outro exemplo aqui também. Que a Terra se assemelha hoje a uma casa em reforma. Para quem já vivenciou algum tipo de reforma, já participou, já acompanhou algum tipo de reforma, sabe exatamente, né, qual que é o projeto que foi definido para que aquela transformação depois, né, proporcione, né, a utilidade, né, o bem-estar que foi ali desejado, e qual é o caminho, qual é o processo que foi ali então definido para poder fazer com que chegasse àquele objetivo. Então é quebrar tudo, é sujar tudo, é transformar tudo, para depois, quando tudo estiver pronto, começa então o processo de limpeza, fazendo ali depois o acabamento, e aí então tudo fica perfeitamente do modo como foi planejado. Então o nosso planeta está passando por isso, só que nós, ao falarmos sobre a transformação do nosso mundo, né? Pois é, exatamente, Andréia. Né? E com coisa em cima ainda por cima, né? Com lata de tinta, com pano, com ferramenta, ainda tem isso. Não apenas está fora do lugar, mas misturado ainda por cima. Então quando a gente fala sobre a transformação do nosso mundo, a gente, como sempre, né, a gente tem uma visão muito materialista. E, portanto, a gente acha que o mundo vai se tornar melhor quando ele se tornar um mundo mais rico, quando ele se tornar um mundo mais bonito, com belas construções. Só que, na verdade, quando nós falamos sobre a transformação do nosso mundo, e é isso que pouquíssimas pessoas percebem, e nós, inclusive, mesmo estudando, a gente acaba confundindo um pouco tudo isso, a gente vê muitas coisas do modo material. Mas, na verdade, a transformação do nosso mundo é transformação moral. E esses instrumentos que são utilizados, calamidades, flagelos, conflitos, lutas e provas, são exatamente ali todos os instrumentos que vão, de alguma forma, nos transformar. Vão atingir ali, né, o nosso orgulho, vão atingir a nossa vaidade, vão atingir o nosso patrimônio, vão atingir, inclusive, o nosso corpo físico. Porque então a gente olha, né, como as estatísticas mostram hoje, tantas e tantas pessoas desencarnaram, mais de 600 mil pessoas desencarnaram no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas desencarnaram no mundo. E a gente fala, uma grande tragédia, quantas pessoas morreram? Mas a gente pensa, mas espera aí, a morte ela é morte física, ela não é morte espiritual. De que forma que esses eventos atingiram e repercutiram sobre as pessoas que vivenciaram direta ou indiretamente essa experiência? Aquele espírito que desencarnou no meio da pandemia, no meio de uma guerra, no meio de um acidente, de uma tragédia, de que forma que isso trouxe para ele algum tipo de experiência? De que forma que isso o transformou? Para aquelas pessoas que estavam próximas, o que isso causou exatamente? Para muitos, infelizmente, é a revolta. Basta nós vermos algo que é também uma grande tragédia, mas muito mais uma tragédia social, quando nós vemos, por exemplo, né, nessas situações de guerra urbana, né, onde nós temos ali uma bala perdida, uma pessoa que foi atingida, que desencarnou, que tipo de sentimento gera na sociedade esse tipo de situação? Geralmente é o sentimento de revolta, de inconformidade. Então nós temos ali as famílias que se revoltam, que fazem os seus protestos, a sociedade que muitas vezes se torna indiferente, muitas vezes até se felicitando por situações assim. Então nós percebemos que são sentimentos que vão surgindo muito diferente daquele que é o nosso eixo principal.
que é exatamente o sentimento do amor. E não esse amor humano, esse amor mundano, esse amor superficial que nós vivemos, mas exatamente esse amor mais profundo, esse amor verdadeiro, cujo modelo que nós tivemos ali foi exatamente Jesus, que mostrou esse amor incondicional pela humanidade. Mas enquanto nós não chegarmos nisso, nós continuaremos vivendo essas grandes tragédias. Porque se alguém acaba desencarnando num acidente, numa violência como essa, significa exatamente que falta amor na sociedade, por parte daquele que pratica o crime e muitas vezes pela revolta causada por aquele que sofre o crime. Porque a nossa visão ela é limitada naquilo que nós vivemos hoje. Você se lembra que eu comentei num dos nossos estudos anteriores, né, que geralmente os jornais, quando noticiam uma situação como essa, como por exemplo um jovem, um adolescente, uma criança que desencarna, a primeira coisa que eles trazem para nós é qual seria o futuro dessa criança. Ele queria ser médico, ela queria ser dançarina, ele queria ser professor, porque simplesmente a visão que nós temos é a visão do mundo material. Mas e aquele espírito que vivenciou essa experiência? Como ele vai processar esse aprendizado que ele teve através dessa tragédia que o acompanhou, que o atingiu? Então é isso que nós vemos, esse burilamento e esse progresso acontece dentro do campo moral. Aquilo que acontece à nossa volta é a consequência daquilo que acontece dentro de nós. O nosso mundo vai se tornar mais belo, vai se tornar mais harmônico, quando nós nos harmonizarmos e nos embelezarmos interiormente. Não adianta a gente querer trabalhar exteriormente, porque vai entrar naquela passagem do Evangelho do Novo Testamento, falando sobre os túmulos caiados, por fora, né, aquela beleza ilusória, e por dentro a podridão dos cadáveres ali se decompondo, e por fora as estátuas de mármore, o cal em volta, embelezando tudo, isso é tudo oficial. Então, na verdade, a transformação de dentro para fora. Enquanto a gente não tiver essa compreensão, a gente vai continuar ainda deparando com esses arrastamentos, já que nós não temos essa condição natural para o nosso progresso. Somos nós que tínhamos. Como nós não temos esse progresso, vem o arrastamento. E o arrastamento vem exatamente através de calamidade, gelos, conflitos, lutas e provas. Angelina colocou ontem nos depoimentos das famílias dos que desencarnaram por vídeo, foi emocionante. Chorei. Sim, Angelina, e a gente, como o aprendizado, infelizmente, vem de uma forma tão dolorosa. Aqueles que desencarnaram, inclusive a nossa querida Cecília, já trouxe para nós aqui alguns relatos, né, de como as coisas acontecem no plano espiritual, por aqueles espíritos que desencarnam levando a culpa pela negligência, por ter afetado outras pessoas, e como isso está sendo difícil de ser trabalhado no plano espiritual. E aí então começam depois, né, depois que a gente vivencia uma determinada experiência, principalmente essa experiência de retorno ao plano espiritual, nós veremos então ali, né, a prestação de contas no tribunal da consciência de cada um. Eis aí então a grande dificuldade que nós observamos. Mensagem para nós, obrigado pela participação, né? Dante Messina, seja muito bem-vindo, querido amigo. Vem para nós aqui então essa seguinte mensagem. Meu chão interno era vazio, sem aprendizado e sem ensino. Eu tentava construir a capela mental e a vontade era de crescer uma igreja. Aos poucos, nas vidas, eu trocava em tijolos memórias em seres diferentes. E na minha vida presente eu não lembrava de nada. Mas na certeza de que tudo seria, eu em crescimento interno mudava. E assim fui de tempos a tempos, diluindo as más formações daqueles tijolos que só não queriam se alinhar. E na certeza de que a obra certa seria feita, a construção de meus pensamentos vieram à tona. E da capela que queria surgir, a minha igreja se apresentou presente. Onde de vidas e vidas fui recolhendo as melhores estruturas de minha mente, e assim a construção em mim se fez presente, e a obra interna surgiu de repente. Então aqui uma poesia para nós, trazendo aqui do nosso querido amigo Dante Messina, que mostrava exatamente esse processo de transformação. Então, quer dizer, esses tijolos que foram sendo utilizados na construção dessas edificações, que começou com a pretensão de uma capela,
e depois se transformou ali, né, concluindo uma igreja, esses tijolos são exatamente ali as lembranças das experiências que nós vivenciamos. Então nós somos construídos interiormente, internamente, né, exatamente por esses pequenos pedaços que vão se somando, né, formando ali a nossa paisagem interior. Então cabe a nós agora, né, se nós olharmos para trás, certamente ali temos muitos tijolos, né, quebrados, muitos tijolos rachados e tudo mais, mas eles vão sendo substituídos para que essa construção realmente, nessa grande reforma, né, porque muitos de nós estamos nos reformando, mas também estamos nos construindo. Porque essa construção é um processo de desenvolvimento. E nós não estamos prontos. Então, dessa nossa pequena capela que nós temos hoje, almejando essa igreja para chegarmos numa catedral cristã divina, como Jesus mostrou para nós, né, aquela grande catedral, é um processo longo, é um processo árduo, mas se nós não mentalizarmos essa catedral como sendo o nosso objetivo maior, essa nossa capela nunca vai surgir. Porque para que possamos criar um ambiente como esse e pensar no crescimento e no desenvolvimento dele, a gente tem que criar com um objetivo. E essa capela representa exatamente esse sagrado que existe dentro de nós. Mas como é que eu posso ter a pretensão de ter o sagrado se eu nem reconheço, se eu nem penso em Deus como sendo ali o Criador, como sendo essa entidade divina que vai nos conduzindo por esse caminho de progresso? Então, primeiro eu preciso ter intenção. A maioria que nós encontramos hoje, né, usando exatamente essa analogia da capela interior, nós temos ali muitas pessoas que trazem paióis interiores, carregando ali os seus armamentos. Outros trazem bancos interiores para guardar suas fortunas, seu patrimônio. Outros trazem ali shopping centers interiores, porque só pensam no consumismo. Outros só pensam no vício, e assim cada um constrói dentro de si as suas próprias edificações. E para começarmos a construir de fato essa capela interior, a gente tem que pensar no sagrado, a gente tem que se ver como seres espirituais. A gente tem que entender a grandeza de Deus e colocar como meta para todos nós essa busca para nos afinizarmos cada vez mais. No momento em que essa capela se torna, então, para nós uma realidade, vem a hora de fazer com que essa capela cresça. Cresça cada vez mais para se transformar nessa igreja, para depois se transformar naquela grande catedral. Mas eu preciso estar ali, porque para muitos, né, em vez de construir essa grande catedral, ele quer construir um grande banco, um banco mais poderoso do mundo, porque o seu objetivo é exatamente esse. Ele quer a riqueza, ele quer o poder, e é tudo isso que interessa, e é exatamente essa ilusão que ele vai alimentando, que vai ser exatamente ali o seu ponto de grande sofrimento. Então, obrigado, Dante, mais uma vez pela participação aqui conosco, e seja sempre muito bem-vindo. O corpo é o templo sagrado que vai abarcar exatamente ali aquilo que existe de mais sagrado em nós. Muito bem. Então, aqui, a partir desse poema, desse texto, que nós lemos aqui, A Casa em Reforma, que Emmanuel finaliza para nós aqui. Ergamo-nos para a vida sustentando a luz da esperança. Evidentemente, não temos a moradia planetária sob sentença de extermínio. Então ele está dizendo para nós aqui que o mundo não está acabando. Não existe uma sentença de extermínio para mostrar ali que o mundo chegou no seu final. E ele coloca ainda aqui no começo, né? Evidentemente que não temos isso. Continuamos todos resguardados pelo equilíbrio das leis universais. Então é a lei de destruição, é a lei do progresso que Kardec tão bem apresentou para nós, com a participação ali fundamental dos nossos instrutores espirituais. Então estamos resguardados por isso. Então aquelas leis morais que regem ali a nossa trajetória, e quando essas leis forem bem compreendidas, nós temos ali não apenas um roteiro, mas nós temos ali o resguardo, nós temos o amparo dessas leis que vão nos garantir o sucesso. E ele coloca, o que existe presentemente na Terra é o chamamento cada vez mais vivo ao testemunho individual de compreensão e aperfeiçoamento.
Olha os elementos morais aí. Com multiplicadas oportunidades de trabalho em louvor de nossa própria renovação. Depois aqui para nós, o irmão Saulo coloca: a família está crescendo, que é o comentário dele para esse texto, né? Então ele diz assim para nós: ao enviar-nos a mensagem Casa em Reforma de Emmanuel, Chico nos conta o seguinte: foi recebida, isso aqui é o texto do Chico agora, que ele mandava, né, para Herculano Pires esses textos e mandava ali um comentário para poder contextualizar, né? Então ele diz assim: foi recebida em nossa reunião pública. Em conjunto estudávamos a questão 737 de O Livro dos Espíritos. O salão estava repleto de nossos irmãos procedentes de outras cidades. Antes da prece inicial, o assunto dominante era a situação presente da Terra, com tantas crises e desarmonias a conturbá-la. Aberto o livro de Allan Kardec, os comentários estenderam-se e o nosso amigo da espiritualidade escreveu a página de fé e otimismo que lhe envio às mãos. Aí Herculano Pires comenta: a questão 737 de O Livro dos Espíritos, colocada por Kardec, é essa: com que objetivo Deus castiga a humanidade com calamidades destruidoras? E a resposta dos Espíritos começa assim: para que ela avance mais rápido. Então nós vamos ver aqui, né, eu prefiro pegar aqui ela inteira. Então ela diz assim, ó, só para a gente poder ver aqui o texto completo, né? Então diz assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Que é exatamente ali o capítulo, né, o item é flagelos destruidores da lei de destruição. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então aqui, flagelos destruidores é o capítulo que traz para nós então esse texto. E Herculano continua aqui então para nós. A seguir, os espíritos explicam o problema da evolução humana. Somos criaturas espirituais em desenvolvimento. Nascemos do princípio inteligente, que é uma substância fundamental do universo. E, à maneira da semente que germina na terra, germinamos e crescemos na carne. Esse processo de desenvolvimento, que é o processo de criação explicado na Bíblia, Deus fez o homem do limbo da terra, Deus fez o homem do limbo da terra, submete-nos a dificuldades e dores individuais e coletivas. O homem, como adverte o cientista espírita Sir Oliver Lodge, não é um ser acabado, mas ainda em formação. A nossa humanidade terrena é uma parcela mínima da humanidade cósmica. A Terra se assemelha-se agora a uma casa que era habitada por uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos. Mas acontece que os filhos casaram e tiveram filhos, e que esses também cresceram e se multiplicaram. Para acomodar a todos, é necessário reformar a casa, ampliá-la, melhorá-la. A população atual da Terra ultrapassa em número a soma de todas as populações anteriores que conhecemos. A família cresceu e os problemas aumentaram. Mas tudo isso acontece porque o nosso planeta está passando do plano inferior, em que ainda se acha, para um plano mais elevado. É a lei de evolução que se cumpre, e não devemos dar ouvidos aos pregoeiros da destruição e da desgraça. É natural que nos inquietemos,
mas não é justo que esqueçamos o poder supremo que nos dirige. Confiemos em Deus e nos seus desígnios. Então aqui, Herculano então traz para nós essa reflexão a respeito desse tema, casa em reforma, exatamente como surgiu, né, como a gente viu aqui, que é a essência desse livro, a participação dos espíritos, então vinha conforme aqui o tema que era então estudado por aquele grupo, né? E aqui então vimos na lei dos flagelos, isso porque, olha, mais uma vez, né, como também os comentários, essa questão trazida do livro dos espíritos, como esses dois itens são muito atuais. Então aqui ele fala sobre as calamidades destruidoras, né? Então nós temos aqui hoje calamidades de diversas ordens. Então temos ali o vulcão explodindo em um lugar, temos a pandemia afetando todo o nosso planeta, temos essas chuvas, essa chuvarada toda acontecendo, temos um terremoto que acontece não sei aonde. Então a gente está ali o tempo todo convivendo com essas situações todas. Do nosso ponto de vista, que é um ponto de vista ainda muito limitado ao plano físico, aqui lembra, né, o que Emmanuel trouxe para nós aqui no final, quando ele diz assim, né, que é natural que nós nos inquietemos, né? Então ele diz assim, deixa eu pegar aqui o trechinho certinho. Espera um pouquinho só, deixa eu ver se foi Herculano Pires. Ah, tá aqui, foi Herculano, né? É natural que nos inquietemos, mas não é justo que esqueçamos o poder supremo que nos dirige. Então é exatamente de entendermos, né? Por isso que esse entendimento dessas leis, elas não nos tornam insensíveis, mas elas nos trazem esclarecimento. E através desse esclarecimento, faz com que nós vejamos isso como um processo de transformação. Que cada indivíduo que vivencia aquela experiência, a vivencia por um motivo. Esse motivo certamente é o progresso. Mas por que ele tem que viver essa experiência e não a outra experiência? Isso para nós não importa, cada espírito tem ali a sua necessidade. Mas ao olharmos ali o resultado de todo esse processo, nós veremos que todos nós estamos sendo despertados, estamos sendo estimulados para essa transformação, para essa evolução. Muitas vezes nós temos experiências que acontecem dentro de nós. Então são experiências interiores, são experiências íntimas, e outras vezes são experiências que acontecem fora de nós. E essas experiências nos afetam e nos impactam no nosso modo de viver. Então, nesse sentido, a ideia é exatamente de nós compreendermos que tudo, absolutamente tudo, está sendo regido por esse poder supremo, né? São os tijolos mal ajustados dentro de nós, exatamente. Então tudo isso precisa ser acertado. Então é aquele martelo que vem para colocar aquele tijolo no lugar. É aquele buril que vem para poder tirar aquelas cascas, né? Tirar aquelas lascas indesejáveis para poder formar ali o devido contorno, para que tudo alcance exatamente essa beleza. Mas nós usamos, claro, né, esse modelo material de formas, de estruturas e tudo mais, mas que na verdade nós estamos falando dos nossos valores. O egoísmo muitas vezes precisa da dor do despertamento para perceber que o mundo não gira em torno de nós. Muitas vezes o nosso orgulho precisa ser rebaixado para que nós vejamos ali a humildade, a simplicidade do nosso modo de viver. Nossos arquétipos sempre, né? Precisamos sempre, né, vivenciar essas situações que vão exatamente ali, usando mais uma vez, né, vai nos lapidando para transformar aquela pedra bruta naquele diamante. Esse diamante mostra exatamente ali, reflete exatamente o brilho da perfeição moral. Mas enquanto não houver essa lapidação, enquanto essa sujeira exterior não for retirada, esse brilho simplesmente não vai ser percebido. Não vai sequer existir. Apesar dele ter o potencial para refletir esse brilho, né? Já que todos nós, como lembra aquela passagem do Evangelho, né, temos esse brilho e temos que deixar brilhar essa nossa luz. Mas para que essa luz possa brilhar, nós precisamos então tirar todas essas imperfeições que existem à nossa volta, que existem impregnadas em nós. Né? Fomos talco e chegaremos ao diamante. Né? Então, começa por ali, né, aquele carvão bruto que vai sofrendo
toda aquela pressão para poder chegar depois e começar a brilhar. E aí então esse processo pode ser, né, um processo doloroso, ou pode ser um processo, não que ele não vai ser doloroso, né? A gente vai dizer assim, vai ser um processo doloroso ou um processo menos doloroso. Porque as experiências sempre são dolorosas para nós ainda nesse período, né? Exatamente pelas resistências que nós ainda apresentamos, pelo mundo que nós vivemos, né? Até mesmo os grandes missionários, nós lembramos, viveram suas dores, né? E Jesus foi um grande exemplo disso. Apesar da sua pureza, estando num mundo como esse, ele acabou sofrendo ali, né? Sofrendo muitas vezes ali um pouco de fome, um pouco de sede, um pouco de dor, e no final ali culminando, né, pela sua execução, viveu ali a dor suprema, mas é uma característica do mundo, não é uma necessidade dele. E para nós, muitas vezes, nós temos ali necessidades, mas essas dores que existem à nossa volta, nós não temos a necessidade delas, mas elas servem para nos trazer exatamente o esclarecimento, o despertamento da nossa consciência. E aí então a gente vai lembrar daquela passagem, para poder concluir aqui o nosso estudo de hoje, né, daquela passagem que diz assim, né, que há aqueles, né, que... Peraí, deixa eu pegar aqui o texto, que agora me fugiu aqui a lembrança. Peraí que é rápido. Espera lá. Está aqui, ó. Estação de desembarque. Há pessoas que não aprendem nem mesmo com os próprios erros. São os arrogantes. Então, esses primeiros, embora essa aqui seja uma frase muito mais filosófica, elas se encaixam perfeitamente dentro desse contexto de evolução. Então, há aqueles que precisam insistentemente sofrer ali as dificuldades para acabar com essa arrogância. Outras só aprendem com os próprios erros. São os ingênuos. Só os sábios aprendem com os erros dos outros. Então está aí para nós, né, essa reflexão tão importante para todos nós, para pensarmos, né, sobre o processo que nós estamos vivendo. Dudu trouxe para nós aqui, né, alguns de nós já chegamos ao quartzo. Pode ter certeza disso, né? Estamos evoluindo, estamos melhorando, né? Cada vez mais para a gente poder, né, chegar naquele objetivo maior. Então, meus amigos, para finalizar aqui o nosso estudo de hoje, então vimos aqui com Emmanuel agora, saindo um pouquinho, né, daquela bela poesia trazida para nós por Maria Dolores, né? Emmanuel vem para nós aqui falar sobre a casa em reforma, trazendo um contexto bastante atual, mostrando para nós essa realidade, né? Então é importante sempre vermos, né, que se o mundo ainda vive essas calamidades todas, vive todas essas dificuldades, é uma necessidade do próprio mundo que nós vivemos, né? E se nós estamos dentro desse mundo, é porque nós estamos ainda afinizados com essas experiências dolorosas. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é, né, não é por que eu estou vivendo tudo isso, mas a pergunta é o que eu posso aprender com tudo isso. E vem exatamente essa sabedoria, né, de nós olharmos essas tristezas à nossa volta e aprendermos com essas experiências alheias, mostrando exatamente essa nossa sabedoria. Porque do contrário, né, porque as coisas vão acontecendo de fora para dentro, né, então nós observamos aquilo à nossa volta. Se nós não aprendemos, ela vai nos atingir. Se nós não aprendemos nem sendo atingidos, ela vai se intensificar e vai se repetir. Então, ao olharmos aquilo que acontece à nossa volta, podemos aprender rapidamente, mudando as nossas ações por antecipação. Não há necessidade, né, de sofrermos determinadas dores se nós não quisermos nos submeter a elas. Nós podemos nos antecipar e transformarmos antecipadamente. Muito bem, pessoal. Fechando por aqui, então, o nosso encontro de hoje, trazendo, então, esses dois textos. Nós vimos aqui, então, né, deixa eu pegar aqui nosso índice. Eles não sabem, e depois, se eles soubessem, comentário de irmão Saulo, e Casa em Reforma, de Emmanuel, e A Família está Crescendo, de irmão Saulo, né? Então, esses dois textos que nós estudamos no nosso encontro de hoje. Lembrando que nós vamos até o item número 40, então nós estamos aqui nos itens número